eu sou gay e eu não quero ser. Eu usei essa expressão. E aí ele falou assim, ele olhou pra mim e falou assim, você não é gay. Isso é uma mentira do diabo. E aí eu participei de um retiro, na época, com 14 anos, um retiro que, enfim, estava na moda, nas igrejas evangélicas, na época, ali na década de 90, começo dos anos 2000, que era um retiro chamado Encontro com Deus. Então a gente ia lá, ficava lá uns 3 dias, fazia um certo voto de silêncio durante o tempo que a gente ficava lá, e eles falavam sobre algumas coisas. Foi a primeira vez que eu ouvi que a homossexualidade era um pecado. E que tinha restauração em Deus para isso. Uhum. E foi a primeira vez que eu disse para um pastor que eu era gay. Né? Exatamente, eu pensei. Ele falou, ele pode me orientar. Exatamente. Uhum. Vou dizer para ele para ver como eu vou conseguir encontrar uma saída. Essa ele enfim, vai poder, né? Era uma referência ali para poder me ajudar nisso. Exatamente. Aí nesse processo eu pensei, vou contar para ele e ele vai me dizer o caminho para poder sair disso. E eu pensando que era um clique, tipo, alguma coisa assim, se eu confesso, acabou. Enfim, e aí eu disse para ele, e aí quando eu terminei de dizer, eu falei, olha, eu sou gay. Porque eu usei exatamente a expressão que ele usou. Eu falei, eu sou gay e eu não quero ser. Eu usei essa expressão. E aí ele falou assim, ele olhou pra mim e falou assim, você não é gay. Isso é uma mentira do diabo. E ele disse pra eu repetir isso. E aí eu até escrevi um poema num livro que eu organizei junto com o Conselho Federal de Psicologia, em que no início do poema eu digo assim, que eu disse todos os dias que eu era uma mentira do diabo. Então, naquele momento foi o início de começar a entrar num processo para poder tentar deixar de ser gay. Uhum. Nesse momento, né, eu acabei fazendo um curso, que era um curso para formação de líderes na igreja evangélica, e aí nesse processo tinha uma matéria lá sobre restauração sexual, era o nome da matéria. E aí a pastora que dava a matéria, ela, enfim, indicava caminhos para poder deixar de ser gay. E aí eu fui conversar com ela também. E aí eu conversei com ela e aí ela começou a fazer um processo comigo. Então começou com 14 anos esse processo. E aí esse processo começou com 14 e só terminou com 27 anos. 27? Exatamente. Só tem 10 anos que você parou. Sim, só tem 10 anos que eu, enfim, parei. Você é quem você é. Eu aceitei. Exatamente. Enfim, e aí tem esse movimento de que com 14 anos eu começo nesse processo e aí começa oração, jejuns intermináveis, exorcismos pra gente poder, enfim, falar uma linguagem que talvez as pessoas reconheçam. E aí uma série de colocações sobre o motivo pelo qual eu era gay. Estava se manifestando, enfim, essa manifestação demoníaca. Sim, exatamente. Eram muitas explicações. E aí era um entremeado de explicações tanto relacionadas à religião, quanto um entremeado de explicações psicológicas grudadas nessa concepção religiosa, né? Então, nesse sentido, dos 14 aos 27, eu passei por vários movimentos, eu chamo isso de programas e processos, né, procedimentos e práticas de tentativas de reversão da sexualidade. E aí, nesse sentido, né, para poder assim, resumir essa primeira parte, eu fiz várias coisas que eu posso até contar um pouco melhor para vocês, mas com 27 anos eu já tinha entrado na graduação em psicologia, eu estava no 5º período. Eu tinha lido de muitas coisas dentro da graduação em psicologia e por conta de alguns processos e depois de 13 anos pensando, acho que não vai ter jeito, né? Acho que não tá funcionando, vou ter que né? interromper esse processo de alguma forma. Só que eu não interrompi esse processo de uma maneira assim, num sentido de afirmar a minha sexualidade. Eu fiz um interrompimento desse processo pensando, não vai ter jeito. Vou ter que assumir mesmo que sou gay, porque não tem como escapar disso. Mas nesse primeiro momento eu pensei, eu vou pro inferno. E eu aceitei isso. Entendi.
Então foi Não foi uma aceitação, foi uma desistência. Exatamente, foi uma resignação. Resignação, exatamente. Desisto, então, entrego. Eu desisto de lutar contra isso depois de 13 anos, não vai ter jeito. E aí foi a partir da resignação que eu comecei a entrar num processo de aceitação depois. Enfim. Mas aí eu posso contar pra vocês depois. Pode. Enfim, pode. É o tempo, seu tempo. Esse processo. Porque as pessoas também ficam muito curiosas, porque elas querem entender o que são essas terapias de reversão da sexualidade, né? E aí, assim, é interessante dizer que essas terapias, elas partem de uma ideia de que a heterossexualidade é natural, que a heterossexualidade é normal, e de que qualquer movimento para além da heterossexualidade é um desvio desse movimento natural e normal. E você se desviou porque aconteceu alguma coisa na sua história que fez com que você se desviasse. Então tem uma coisa que eu chamo de uma leitura equivocada da teoria psicanalítica misturada com um movimento de uma corrente que a gente chama de behaviorismo ou comportamentalismo. É um movimento assim completamente equivocado desse processo, que é a ideia de que o sujeito ele é gay porque a mãe foi super protetora e o isso pai... na visão psicanalítica. Isso eu digo... Essa versão. Eu digo que é uma versão completamente equivocada de uma leitura da psicanálise e do comportamentalismo, do behaviorismo. Que também vem de algum comportamento atípico que levou você a isso. Exatamente. Então tem uma coisa muito curiosa que é a ideia de que o seu pai foi ausente, você não conseguiu ter uma referência de pai, né, ali, justamente porque, como ele foi ausente, você não conseguiu se identificar com a figura do pai. E aí, como você não conseguiu se identificar porque ele era ausente, a sua mãe também deve ter sido super protetora, então você conseguiu... compensar a ausência desse pai. E aí você criou ali uma identificação com a mãe, e aí na verdade uma leitura de um papel de gênero, de questões de gênero, que tem interferência na questão da sexualidade. Hoje a gente entende que as questões de gênero, né, os papéis de gênero, ou as performances de gênero, ou a maneira como alguém entende o que é ser mulher, o que é ser homem, né? Exatamente, é completamente diferente da orientação sexual. Mas tem essa ideia, né, de que esse movimento do sexo... Você está falando isso da década de 80, isso era uma verdade dentro da psicanálise. Sim, isso lembro bem disso. Era uma coisa muito forte. Era uma verdade absoluta, mas só explicavam os meninos. Exatamente. As meninas, Era uma coisa meio assim. Você fala, tá, mas e o contrário? Uma vez eu perguntei para o professor de psicanálise, mas e o contrário? Não tem o contrário, é isso aqui. Ela questionou, ela foi expulsa, né? Ela sempre questionando. né? Exatamente. A gente perguntar. E aí é muito curioso, porque eu fiz vários processos de cura gay. Um deles foi morar numa casa evangélica por mais ou menos uns 6 anos, assim. E isso daí sua família já estava ciente? Sim, a minha família ficou ciente só quando eu tinha 22 anos. Você já estava na faculdade? Não, eu entrei na faculdade com 25. Tá. Eu participei de vários processos até mais ou menos os 22 anos. Isso só você e as pessoas com quem você... Isso. Até os 22 anos eu tinha participado de vários processos de... eu ia lá em algum lugar, oravam por mim, eu confessava, eu fazia um processo, eu ia pra casa, jejuava. Eu vi um dia que eu jejuei 3 dias direto, sem comer e sem beber água. E eu desmaiei. Claro. E eu desmaiei num culto que eu fui. E aí, quando eu desmaiei, porque eu tava completamente sem desidratado, exatamente. A primeira coisa falaram, é demônio. E aí eu lembro que eu voltei do desmaio, as pessoas expulsando o demônio de mim. Hoje eu rio, mas na época eu pensei, nossa. E aí eu voltei assim, e a minha prima, na época, ela tava lá, ela percebeu que tinha alguma coisa diferente, né? Então, ela foi lá, pegou um pouquinho de sal, botou debaixo da minha língua e tal, não sei o quê. Aí ela virou e falou assim, eu acho que você desmaiou, não foi? Eu falei, pois é. Eu tô de jejum. E eu não podia dizer, porque na época você não pode dizer que você tá de jejum, porque senão você quebra o movimento espiritual produzido pelo jejum. Então você tem que fazer uma coisa
em silêncio. Inclusive tem uma referência bíblica que eles usam para poder, enfim, sustentar essa ideia.